De volta ao programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, e Zelar, distribuidora de águas, a Zelar zelando pela sua saúde com o que há de melhor em água mineral. Olha, você tem a Itapuágua, que é uma delícia, está aqui com a gente, a nossa Itapuágua é água mineral natural, e nós temos também lá, você tem a Sofiazinha, você tem galões de 10, de 20 litros, 3454-3330, Zelar, distribuidora de águas em Marília. O Conexão de hoje conversando com a psicóloga especialista em urgência e emergência, Ana Gláucia Lima, falando aqui sobre os transtornos de ansiedade. E a gente foi para o intervalo falando um pouco da questão da incidência dos números no Brasil. Ana, eu queria que você desse sequência aí nesse tema para a gente. Pois é, então nesse último estudo da OMS, a gente tem uma incidência de 9,3% da população com diagnóstico de transtorno de ansiedade. A gente pode aí ter uma margem de erro de pessoas que têm os sinais e sintomas, mas não procuram esse diagnóstico. Então, às vezes a gente tem até mais. E em comorbidade com isso, Marcos, a gente tem a depressão, que é aí em torno de 15% a 17% da população também com diagnóstico. Então, o Brasil, ele está aí num ranking de primeiro lugar de diagnóstico. E aí a gente pergunta, né, por quê, né? É ranking de suicídio, é ranking de ansiedade, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Nós vivemos e alguns estudos falam, não tem nada muito fechado, né? Afinal de contas, a gente está falando do Brasil, um país tropical abençoado por Deus, não é isso? Não, exatamente. Bonito por natureza. E eu li num artigo que falava assim, o país do futebol, do samba, do carnaval, né? Então, assim, a gente precisa rever alguns conceitos aí, né? Algumas superficialidades, se eu posso dizer assim. Mas o que acontece? Nosso país está passando por um processo de transição, um processo de crise econômica e também um processo de crescimento. Junto com esse processo de crescimento, poucas frentes de trabalho, poucas frentes de sustentabilidade das pessoas. Então, querendo ou não, a gente pode ter a vida social, socioeconômica, ela pode trazer esses diagnósticos, né? E o estilo de vida hoje influencia muito na ansiedade? Influencia muito, porque muitas vezes a gente escolhe alguns outros países mais desenvolvidos para que a gente se assemelhe a esses países e muitas vezes a gente não considera as diversidades, né? A gente não considera o tanto que alguns países já se desenvolveram por N motivos e a gente se assemelha a esses países e começa a querer ter esse estilo de vida. Então, muitas vezes a gente não quer pagar o preço, entre aspas, do que já foi pago lá atrás, mas quer ter aquele estilo de vida. Então, a gente entra aí no capitalismo, no imediatismo, então a gente começa a correr muito atrás do tempo e muito atrás do vento. E a gente, muitas vezes, isso traz mesmo uma sensação de falta de sentido. Nós não comemoramos as nossas conquistas porque tem muito que conquistar ainda. Então, querendo ou não, somos pessoas um pouco insatisfeitas porque a gente se assemelha, ou então a gente coloca uma expectativa muito alta, né? E a gente acaba querendo ser o que a gente ainda não é e querendo adquirir coisas que a gente ainda não consegue, a gente está num processo. Então, eu acho que é interessante a gente contextualizar. Sempre contextualizar a minha vida, o momento que eu estou vivendo e parar com essa comparação injusta. Muitas vezes a gente faz muitas comparações injustas e a gente acaba desenvolvendo transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, mediante essa expectativa que a gente coloca. Ana, e como é que a gente pode pensar em tratar esses transtornos, em especial esse da múltipla ansiedade? É múltipla ansiedade? Pode dizer múltipla ansiedade, também transtornos depressivos, as comorbidades, enfim. Em primeiro lugar, quando a gente vai falar de psicopatologia, a gente fala muito sobre prevenção. Então, a prevenção, ela vem com uma proposta em alta em todos os sinais assim, de saúde, não só saúde mental, mas engloba tudo. Então, prevenir a ansiedade, prevenir a depressão, prevenir sintomas psicopatológicos. Realmente a gente avaliar a nossa vida, avaliar como nós estamos vivendo, as nossas propostas, os nossos objetivos, para ver se elas cabem na nossa realidade. Né? Porque muitas vezes a gente vive de uma forma que não cabe na nossa realidade, não é? Então a prevenção, ela vem... Isso pode gerar frustrações? Diversas. E muitas vezes eu só vou ser feliz se eu for daquele
daquela maneira, se eu tiver aquilo, e eu acabo desprezando o meu contexto de vida. Então a prevenção ela vem no sentido da gente olhar a nossa vida de uma forma contextualizada, aceitando as nossas dificuldades, as nossas limitações e concretizando, realizando de uma forma assim de colocar no âmbito real aquelas minhas propostas e os meus objetivos. Então a prevenção ela fala um pouco disso. A prevenção fala um pouco também de pilares, de nós investirmos em todos os pilares da nossa vida, não só do trabalho, no dinheiro, que é bom, a gente sabe que a gente precisa, isso não tem nada a ver, mas muitas vezes a gente prioriza o dinheiro, o status, em detrimento de outras coisas que vão ter aí um déficit em algum momento. A gente vai sentir essa prioridade aí meio estranha em algum momento. Então, a gente colocar os pilares corretamente nas nossas vidas. E, gente, uma coisa muito importante que as pessoas têm falado hoje em dia, eu tenho visto no consultório, na minha vida, é o lazer. Ai, mas eu vou perder tempo. Eu vou perder tempo se eu for fazer, sei lá, uma caminhada, se eu for passear no bosque, se eu for sair com a minha família. Eu poderia estar produzindo, ainda mais o boom do home office hoje em dia. Então, o home office hoje em dia não tem aquela questão dos horários, né? Então, você produz na sua casa ali, então... Cuidado, porque a gente tem que ter um momento de lazer, um momento de sono, um momento de descanso, um momento do nada, para que a gente consiga reorganizar as coisas na nossa cabeça. Então, em primeiro lugar, a gente fala de prevenção. Uma vez o sintoma instalado, a psicopatologia instalada, sempre procurar um psiquiatra e um psicoterapeuta, porque o psiquiatra ele tem o suporte farmacológico, porque muitas vezes nós precisamos do suporte farmacológico, e o psicoterapeuta ele vai trabalhar nas interpretações das situações, nos pensamentos, nos sentimentos, de como eu interpreto de fato uma ameaça, que talvez não seja uma ameaça real, nessa reestruturação cognitiva. Quer dizer que essa vamos dizer, parceria com a psiquiatria e a psicologia é fundamental no tratamento. É fundamental em tratamentos de diversas psicopatologias. Existe ainda um tabu da psiquiatria, né? Existe o tabu da psicologia, imagina da psiquiatria, né? Verdade. Porque eu não quero tomar remédio, porque eu não quero ficar dependente, porque eu não sou louco, enfim. E eu sinto dizer que muitas vezes você está deixando de ganhar um suporte maravilhoso, um suporte que vai te trazer um bem-estar no momento agudizado da sua vida por conta de um tabu. E a psicologia da mesma forma. A gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouco vamos falar das comorbidades aí, falar um pouco mais de depressão e até mesmo do suicídio no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta para falar mais com a Ana Gláucia Lima, porque agora... Eu recebo o Dr. Marcelo Rodrigues, da Oral Sim. Tudo bem? Tudo ótimo, doutor. Doutor, eu tenho aqui hoje duas perguntas muito interessantes que nós recebemos pelo WhatsApp. Aliás, você pode mandar a sua também no 99600-2707, tirar as suas dúvidas, manda para a gente aqui. O seu João, do Acapulco, ele quer saber o seguinte: quanto tempo demora um tratamento de implante dentário? Olha, que interessante, né? É uma preocupação, porque depois que você define que vai fazer o tratamento, você às vezes tem aquela expectativa, eu quero fazer, eu vou conseguir, só que aí a partir do momento que a gente define, você começa a se preocupar com quando eu vou poder usar esse dentinho fixo. Eu tenho situações de carga imediata, em apenas 72 horas a gente consegue devolver o dente fixo para o paciente, depois de uma avaliação extremamente criteriosa, avaliação radiográfica. Mas nós temos os tratamentos convencionais, que são de 3, 4, 5 ou até 6 meses, para o paciente em que nós temos o osso e conseguimos instalar o implante. E aí nesse paciente eu aguardo um período, Marcos, que eu até explico muito claro para o paciente que é um período que eu preciso respeitar o corpo dele. É o tempo do organismo dele formar a estrutura óssea ao redor do implante para poder ser usado. E em casos extremos, quando usamos mão do recurso do enxerto ósseo, aí eu preciso de 8 meses para a recuperação do enxerto, para a formação da massa óssea, e depois eu volto a precisar de um tempo maior, de 6 meses em média, para instalar o implante. E aí eu sempre digo, mas doutor, 1 ano e 4 meses praticamente aguardando, nós estamos falando de algo que é para a gente se organizar para o resto da vida ter dente fixo, que é para a gente poder ter ao longo de nossa vida a oportunidade de comer todo e qualquer alimento. Então o tempo é relativo nessa hora, porque o tratamento pode parecer longo, mas são poucas as visitas. O paciente passa um grande período aguardando a cicatrização, então vai ficar esse período todo indo ao dentista. Toda semana, nada. Então passa muito rápido. E eu pergunto, mas há quanto tempo você usa a prótese total? Aí o paciente me responde, 20 anos, 30 anos. O que é 1 ano e meio para quem está há 30 anos com uma prótese que não deixa ele confortável? E agora rapidinho para a dona Maria José do Centro, ela quer saber, é para a vida toda?
Exatamente, né? Então, a nossa expectativa é realizar um tratamento que tenha uma grande longevidade. Sim, ele deveria ter a longevidade que temos os nossos dentes. Então, basta, Dona Maria, né, que ela faça a higiene, que ela faça o acompanhamento, que faça a prevenção, para que esse implante tenha, assim, uma grande durabilidade. Se você tem perguntas, mande pra gente no 996002707 e vem para Oral Sim Implantes, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Doutor, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, obrigadão. E a você, até já. Recebo o Dr. Marcelo Rodrigues.